Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez a esse canal que está criado para ajudar, né, a Rússia de certa forma nessa campanha, mas não de forma militar, mas de forma informativa, porque eu vejo que muitas pessoas continuam espalhando desinformação na internet. E o meu objetivo aqui não é, como muitas pessoas falam, ter vários inscritos. Na verdade, meu objetivo é lutar. Não como comunista, porque eu não sou comunista, eu sou monarquista, eu já falei isso. Adoro o feudalismo e as monarquias do absolutismo, algumas delas, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar o contraponto, é mostrar quem era a Rússia ou quem é a Rússia, de certa forma seus objetivos. Não sou o dono da verdade, estou muito longe de ser dono da verdade. Mas eu quero dar um contraponto a você que talvez não conheça a história da Rússia, assim como eu também não a conhecia. E depois de dispor um pouco do meu tempo a conhecer a história desse povo, eu falo que me arrependo. Me arrependo de ter perdido tanto meu tempo olhando para a história da Europa Ocidental e não ter me dedicado a conhecer a história dos russos. Sem mais delongas, eu te peço, inscreva-se nesse canal porque você vai me ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Meu objetivo, apesar de não ser ter muitos inscritos, e se eu os tiver em algum momento, é por consequência de um bom trabalho que eu espero fazer, prestar um serviço a vocês. Mas o meu objetivo é levar essa mensagem para o máximo de pessoas que eu puder, tá? Basicamente esse canal não vai ser só sobre história da Rússia, né? Sobre a Rússia, mas é uma luta contra mentiras que muitas pessoas que se dizem de direita falam e também mentiras contra aquelas histórias fakes que o pessoal de esquerda também cria. Então vamos lá, da formação da Rússia à União Soviética. Eu aproveito para agradecer a sua confiança de estar me ouvindo até aqui. Espero que você tenha paciência para ouvir até o final. Vamos lá. Tribos eslavas. Em meados do século VI d.C., tribos eslavas começam a avançar sobre a região conhecida como Sítia, a estepe pôntica, que se estende do norte do Mar Negro até o leste do Mar Cáspio, da hoje Ucrânia Ocidental até o atual Cazaquistão. Esse povo são os ancestrais dos atuais russos. Então, basicamente, a Rússia ela começa nessa região aqui. O povo russo ele começa como uma tribo, entre as tribos eslavas, tá? E de certa forma eles começam a fazer uma união. A gente vai ver logo mais que é escolhido um líder de certa forma, e é na escolha desse líder que é um dos focos dessa apresentação que eu trago para vocês. A gente vai ver o Estado russo sendo formado na perspectiva dos seus líderes, das pessoas que governaram a Rússia, não todas, mas dos mais expoentes. A gente vai ver a formação desse Estado aqui. Então, reis vikings. Após uma série de conflitos envolvendo os povos daquela região, citas, godos, hunos, ávaros, magiares e jázaros, os vikings começaram a alcançar essa região por suas rotas comerciais e em meados do século IX foi instaurado o primeiro reino escandinávio. Aqui na verdade está escrito errado, né? Não é escandinávio, é escandinávio, entre os povos eslavos, tendo escolhido o viking Rurik como líder, no que ficou conhecida como Invitation of the Varangians, ou o convite dos varegues. O que acontece? Esses povos eslavos aqui que moravam nessa região, eles terminaram tendo muito contato com os vikings. Você que já assistiu Viking, você lembra aquela expansão que eles faziam, a questão de rotas comerciais. Acho que na última temporada, na penúltima temporada, a gente vê como, eu não lembro agora como era o Viking lá que fugiu da região deles. Ele atinge o território que era dos russos e lá eles começam a fazer algumas trocas de cultura e assim por diante. Ali, apesar de ser uma ficção, né, conta a história do Ragnar, mas no final das contas, ali na Netflix, é uma ficção. Ele mostra pra gente como foi essa expansão dos vikings e como, no final das contas, esses vikings tiveram contato com os povos eslavos que viviam naquela região da Sítia,
e assim por diante. No final das contas, acontece que os vikings demonstraram uma certa superioridade. Superioridade não em termos de ser um ser humano melhor do que aquele, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas superioridade militar, superioridade em termos de formação de governo e assim por diante. De maneira que aquele povo, os povos eslavos que viviam lá, godos, hunos, ávaros, magiares, jados, assim por diante, terminaram por escolher a instauração de um governo viking através da pessoa de Rurik, que a gente chamaria aqui no Brasil de Rodrigo, tá? Então, esse momento foi conhecido como o convite dos varegues. Russos de Kiev. Com a morte de Rurik em 879, seu sucessor, Oleg, continuou a expansão dos varegues russos. É minha filha no fundo cantando, gritando e berrando. Dos varegues russos em 882, capturando a cidade de Kiev, que pertencia aos Khazares. Então, ali próximo daquela região onde os vikings instauraram um governo com a solicitação, entre aspas, né, desses povos eslavos, existia uma tribo, ou na verdade quase que um estado formado já, que era dos Khazares. Se você procurar na internet, você pode procurar Khazares com K-H-A, K-H-A, Zares. E aí você vai ver que esse povo, os Khazares, viviam naquela região, e os Rus, esse povo aqui, controlado hoje, governado por Oleg, eles conseguiram derrotar os Khazares e conquistar a cidade de Kiev. Os Khazares eram um povo de origem turcomana. Depois a gente vai ver que no final das contas, um dos maiores problemas da Rússia é o conflito deles com os turcomanos, lá na questão do Império Otomano e assim por diante. A capital dos russos antes, Novgorod ou Novogarda, você pode procurar aí um nome, existem várias traduções para esse nome de Novgorod, é transferida para Kiev, assim iniciando o estado medieval dos russos de Kiev. Então, a gente está vendo esse conflito acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, e a capital da Ucrânia hoje é Kiev. E muito a gente vê, né, o pessoal falando, poxa, mas tudo que está acontecendo, de certa forma, e o próprio Vladimir Putin ele deixa claro, né, quando ele fala o seguinte, ucranianos e russos são um só povo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer retornar ao pensamento inicial da formação do povo russo. Kiev foi a primeira capital dos russos. É quando Oleg conquista Kiev e torna Kiev a capital do seu reino, né, de certa forma da sua tribo, do seu povo, que eles começam a se caracterizar como Rus. E eles se consideram os Rus de Kiev. Tá? Sviatoslav o Bravo, o grande duque de Kiev, ficou conhecido por suas campanhas a leste e sul dos territórios dos russos, responsável por iniciar a destruição dos reinos dos Khazares e o primeiro Império Búlgaro. Também conquistou muitas tribos eslavas, derrotou os alanos e atacou os búlgaros do Volga. Sob o reinado de Sviatoslav, a aliança com o Império Bizantino foi fortalecida. Vou pedir licença para retornar o mapa aqui. Se a gente observar, essa era a região onde os russos estavam formando o reino deles, né? Kiev seria mais ou menos nessa região aqui. Os russos estariam mais ou menos aqui, tá? Conquistaram Kiev, começaram a formar o seu reinado e sobre o controle de Sviatoslav, os russos começaram a avançar para a região sul do seu império, mas também para a região leste aqui. Fato é que nessa região aqui ficava o Império Romano do Oriente. Lembra que Roma ela terminou se dividindo quando houve a invasão de Roma, a questão dos bárbaros e assim por diante. E aí Roma, para garantir uma sobrevivência, ela se dividiu em duas, entre o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, que era uma cidade grega. Tá? Bizâncio, antes de ser dominada pelos romanos, era uma cidade grega. Por isso que adquiriu-se então o nome de Império Bizantino, exatamente por estar em Bizâncio, a capital ser Bizâncio, assim como no final das contas os russos chamaram de russos de Kiev, né? Então, quando
os russos de Kiev, eles avançam a sul, eles têm contato com o Império Bizantino, mas não é um contato que leve a um choque de guerras e assim por diante, como foi com os hunos. Não. Os hunos de Kiev eles criaram uma aliança entre russos, varegues e os bizantinos, de tal maneira que os basileus, que eram os imperadores dos bizantinos, imperador bizantino, o Czar, né, o César, o Kaiser dos bizantinos, se chamava Basileu, era intitulado Basileu. O Basileu ele tinha, ao invés de uma guarda pretoriana, como o César de Roma, o Augusto de Roma, o Basileu tinha uma guarda varegue. Vamos avançar. Sviatoslav, como eu já mostrei. Vladimir o Grande. Entre 980 até 1015, Vladimir I, ou Vladimir o Grande, governou os russos de Kiev e, durante o seu reinado, cristianizou o território, conquistando e consolidando seu poder do que hoje é a Ucrânia até o Mar Báltico, fortalecendo também as fronteiras contra as invasões búlgaras e nômades. Então, eu vou pedir mais uma vez licença para retornar o mapa, para que a gente possa ver um pouco aqui. Vou aproveitar muito esse mapa, tá? Bom, Sviatoslav vem a falecer, naturalmente, ele não era imortal, e assume o poder Vladimir I, tá? Vladimir, ele fortalece ainda mais essa relação entre os russos e os bizantinos. Como já foi dito ali, ele até cristianiza o império, o império não, né? O reino, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele fortalece as fronteiras, que seriam dos russos, de tal maneira que os búlgaros ficavam nessa região aqui. E Sviatoslav, a gente viu, ele teve um conflito com o primeiro Império Búlgaro. Mas, de certa forma, apesar de ele ter enfraquecido o Império Búlgaro, os búlgaros começaram a investir contra as fronteiras do que seria os russos de Kiev. E Vladimir ele fortalece essa fronteira, mas ao mesmo tempo, do leste, vêm as tribos nômades, os mongóis, os tártaros e assim por diante. Eles começam a investir contra as fronteiras do que seria a Rússia, né? E Vladimir ele fortalece essas fronteiras. Bom, o caçula. Vladimir era o caçula entre seus irmãos, portanto o herdeiro era o mais velho, Yaropolk. Não sei se é assim que fala, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Com a morte de seu pai, Sviatoslav, em 972, o reino ficou fragilizado na disputa política pela liderança entre os três filhos. Vladimir foi forçado a fugir para a Escandinávia em 976, após o assassinato do seu irmão Oleg pelo mais velho Yaropolk, que se tornou rei dos russos. Então, depois da morte de Sviatoslav, começou um conflito. Eram três filhos. Você imagina, na Idade Média, nessa época ainda não havia o direito de primogenitura. Ser o primeiro ainda não lhe dava o direito, por lei legal, de ser o rei, o herdeiro, né? E quando Sviatoslav vem a falecer, começa o conflito então entre Yaropolk, Oleg e Vladimir. Oleg é morto então por Yaropolk, que era o mais velho e o mais forte. Vladimir então ele consegue fugir, a gente vai ver isso agora. Vladimir foge e é recebido pelo rei Hakon Sigurdsson, que era seu parente e rei da Noruega à época. Vamos lembrar aqui, a dinastia de Vladimir era a dinastia de Rurik, o primeiro rei. E Rurik, como a gente viu, ele era viking. E os vikings eles dominaram toda essa região da Noruega, Suécia, Dinamarca, de certa forma, né? E assim por diante. Então, no final das contas, todos eles eram parentes. Esse pessoal tinha muitos laços familiares. A gente vai ver isso ainda na Europa atual. Muitos dos reis, rainhas, príncipes, descendentes por diante, eles têm laços, são primos. De primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá, 20º grau e assim por diante. Até o rei do Brasil, por exemplo, ele tinha laços familiares ainda, o rei que eu falo imperador, né? Tinha laços imperiais ainda com os europeus. Vladimir e Hakon, né? Formaram um exército para estabelecer Vladimir como rei dos russos, derrotando seu irmão.
Em 978, Vladimir retornou à sua terra e derrotou Yaropol. Em Kiev, condenou seu irmão à morte por traição, tornando-se o rei dos russos de Kiev. Então, Vladimir, ele, graças ao apoio do seu primo, parente, né, Hakon Sigurdsson, ele retorna a Kiev, ao seu povo, às terras dos russos de Kiev, derrota Yaropol, assume o poder de Kiev novamente, condena seu irmão à morte e se torna então o rei dos russos de Kiev. Nos anos seguintes, Vladimir expandiu o território dos russos, aumentando suas capacidades militares e fortalecendo suas fronteiras contra os invasores. No começo, seu governo continuou com cultos pagãos. Então, quando ele começou o governo, ele ainda não havia se convertido ao cristianismo, ele ainda era pagão. Os russos acreditavam naquelas divindades do panteísmo nórdico e assim por diante. Porém, em 987, enviou emissários para identificar as várias religiões nas fronteiras do seu território. Quando chegaram em Constantinopla, é dito que esses emissários ficaram surpresos e consideraram o cristianismo ortodoxo como sendo o culto mais belo que já haviam visto. Então, aqui tem um erro de português, né? Era para ser J-H-A. J-H não, né? J-A. Quando conta-se, né? Essa é uma das versões da história. Conta-se que quando Vladimir envia esses emissários para as bordas, né, as extremidades a fronteira do seu reino, ele fala, pô, vai lá, identifica quais são as religiões que a gente tem à nossa volta, né, não circuncidando. E aí esse pessoal descobre então que o cristianismo ortodoxo era a coisa mais linda que eles já haviam visto, era o culto mais perfeito que eles já tinham visto. Essa é a visão romântica de certa forma, pode ser verdade. Mas existe uma outra versão. Outras versões dizem que a conversão de Vladimir se deu em razão de Basílio II, que era imperador dos bizantinos, necessitar de apoio militar e político. Basílio, nessa época, estava em uma forte campanha contra os búlgaros, de tal maneira que os búlgaros também estavam investindo contra o Império, né, bizantino. Aqui está imperador, não tem problema, o imperador ele assume essas duas possibilidades, tanto imperador com I, mas também imperador. Apesar de que hoje a regra gramatical já assume que imperador é a forma definitiva, com I. Então Basílio ele pede o apoio a Vladimir, e Vladimir então demanda que seja feito um casamento real em troca do seu apoio militar. Além disso, anunciou que faria a cristianização dos russos de Kiev se lhe fosse ofertado um justo laço de casamento. Então, na verdade, a segunda versão é de que a cristianização dos russos de Kiev se deu não porque simplesmente os embaixadores enxergaram o cristianismo ortodoxo como sendo o culto mais perfeito, ou a mais bela forma de culto, mas sim porque o imperador dos bizantinos, que era Basílio II, ofertou a Vladimir um acordo, e na verdade que era um laço de sangue, né? Um laço de casamento entre Vladimir e Ana, a irmã do imperador. De tal maneira que Vladimir, para se casar com Ana, ele precisava se batizar na fé ortodoxa. Após retornar de Constantinopla, em 988, Vladimir e sua esposa destroem todos os templos e monumentos pagãos. Constrói a primeira igreja de pedra, nomeando-a Igreja da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, em Kiev. Batizou seus 12 filhos e muitos dos boiardos a seu serviço. Enviou uma mensagem a todos os cidadãos de Kiev, ricos e pobres, para irem ao rio Dnieper, né? Acho que é assim que eles falam, Dnieper, onde todos foram batizados. Então, quando Vladimir retorna de Constantinopla, ele faz um batismo geral. Ele transforma a cidade de Kiev e, junto com ela, todos os Rus de Kiev em cristãos. Todos, então, são batizados. E a primeira atitude que ele tem, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que a primeira igreja construída, ele a nomeia de Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Isso aqui é uma representação que eu acho muito interessante, né? Que seria da conversão, né, de Kiev.
E aqui é uma estátua erguida para Vladimir, né, exaltando a questão de que foi ele responsável pela conversão dos russos, antigamente pagãos, agora cristãos. Yaroslav o Sábio. Com a morte de Vladimir, Yaroslav ascendeu ao trono dos russos em 1016, até sua morte em 1054, né, que está em 1954. Vladimir deixara o trono a seu filho mais novo, Boris, que era para estar em 1054, 1954. Vladimir deixara seu trono ao filho mais novo, Boris, o que acabou levando a um conflito entre os irmãos. Então a história só se repete, né, esse conflito entre irmãos, porque ainda não havia o direito de primogenitura, emergindo Yaroslav como vitorioso. Então, desse conflito que aconteceu entre Boris e Yaroslav, Yaroslav acaba por se erguer como o vitorioso, culminando então na morte de 3 de seus irmãos. Então ele tinha 3 irmãos, Yaroslav derrotou os 3 e assumiu o controle dos russos de Kiev. Em seu reinado criou o primeiro código legal dos russos de Kiev e garantiu liberdades e privilégios à República de Novgorod. Então, havia uma relação entre Kiev e Novgorod. Geralmente, nessa época ali, quem era o herdeiro do trono se assentava em Novgorod. Então, Novgorod, a partir do reinado de Yaroslav, ela teve uma certa independência, como se ela tivesse uma constituição própria. Ela fazia parte dos russos de Kiev, mas ela tinha um próprio sistema de governança. Tá? É o que a gente vê hoje na Rússia, de certa forma. Você pode ver que ela é a Federação Russa, mas essa federação ela tem várias repúblicas dentro dela. Conquista da Crimeia. E aqui a gente entra no primeiro momento em que a Crimeia é anexada ao território russo. A Guerra Civil continuou até 1024, quando seu irmão Mstislav de Chernigov tentou capturar Kiev. Vejam, Yaroslav ele derrotou 3 irmãos, mas ainda tinha um, que era Mstislav de Chernigov. Esse tentou capturar Kiev. Essa guerra civil durou até 1024, da morte do pai até 1024. Após o conflito, decidiu-se então pela divisão do território, com Mstislav governando a oeste do Dnieper e Yaroslav a leste. Em seu governo, Yaroslav expandiu ainda mais o território dos russos de Kiev, inclusive conquistando Kherson, uma antiga colônia grega na Crimeia. Talvez, se você está vendo esse vídeo hoje, dia 3 de março, você viu muito falar dessa cidade, Kherson, que foi a primeira que hoje caiu sob controle total dos russos. Então a Rússia ela retomou Kherson hoje, de certa forma, né? Uma cidade que desde 1024 praticamente fazia parte, né, do território russo, ela volta hoje para o controle dos russos, tá? Yaroslav foi reconhecido como sábio devido a grandes investimentos em literatura, religião e na escrita. Dentre as benfeitorias do seu governo estão a construção da Catedral de Santa Sofia e dos primeiros monastérios, faltou um S aqui, de São Jorge e Santa Irene, fundação da livraria e escola na Catedral de Santa Sofia, encorajando a tradução de textos gregos para o eslavo, além do desenvolvimento de Kiev, criação dos livros das leis, o Pravda Yaroslav e a instauração da primogenitura. Bom, é no governo de Yaroslav, então, que ele busca encerrar um problema que vem acontecendo desde a geração desde a segunda geração ali dos Hurriks, dos Hurrikidas, né, a geração dos descendentes de Hurik, que é a questão de que, poxa, o rei ele morre, deixa vários filhos, e esses filhos começam a se degladiar pelo trono. E Yaroslav ele tenta resolver esse problema colocando o direito de primogenitura. Então, a partir dele, todo a sua descendência, o herdeiro seria aquele que fosse o primogênito. O primeiro nascido seria então considerado o herdeiro, é ele quem iria assumir o trono, sem a necessidade de um conflito entre os filhos para ver quem era o mais forte, quem iria ser o maioral entre eles, né? Invasão mongol. No século XIII,
o Império Mongol expandiu suas posses e governava sobre boa parte dos principados dos russos de Kiev após sucessivas e brutais invasões militares. Bom, então a gente viu aqui, não sei se vocês lembram, Vladimir ele fortaleceu a fronteira dos russos, tanto contra os búlgaros, mas também contra os nômades. Mas nesse momento, os nômades eles começaram a se unir. E aí, se você lembrar, você vai lembrar de uma figura chamada Gengis Khan. Gengis Khan ele conseguiu unir aquele povo nômade dos mongóis, que viviam ali nas estepes e assim por diante. E ele começa a assediar a Europa. E um dos primeiros territórios que ele faz esse assédio, esse ataque, é contra os russos. De maneira que ele consegue dominar boa parte dos principados, boa parte dos territórios dos russos de Kiev, depois de ter feito várias invasões, brutais invasões. E em 1223, na Batalha do Rio Cauca, os exércitos combinados entre os russos de Kiev e os cumanos foi derrotado por uma força menor de mongóis, o que demarcou o início da conquista da cidade dos russos pelos mongóis de Gengis Khan. Nessa batalha aqui, juntaram-se russos com cumanos. Cumanos era um povo que vivia ali naquela região entre os russos e os búlgaros. Era um povo que ficava mais ou menos ali naquela parte. Era um povo de certa forma de origem eslava, tá? Essa união, apesar de eles terem feito uma coalizão que, salvo engano, tinha cerca de 80 mil homens nessa batalha do Rio Cauca, os mongóis, apesar de estarem em menor número, salvo engano, eram 20 a 30 mil, eles conseguiram obter a supremacia. Talvez isso muito tenha se dado por conta de que eles eram muito um povo de cavalaria, né? Tinham cavalaria, então eles de certa forma tinham uma certa superioridade. Sobretudo se você está lutando num terreno aberto. Então, Gengis Khan, ele criou uma máquina, né? Gengis Khan, a gente tem que reconhecer, ele criou uma máquina de guerra, onde ele conseguiu unir esse povo, os mongóis. Ele conseguiu conquistar boa parte dos territórios que pertencia aos russos de Kiev. A maior causa da derrota dos russos pelos invasores mongóis se deu após a morte de Yaroslav, em 1054, seus filhos entrarem em conflitos por poder. Então, essa é a questão. Apesar de Yaroslav ter instituído o direito de primogenitura, mesmo assim, os filhos dele continuaram a repetir a história nessa questão de batalhar pelo trono, para ver quem era o mais forte. Para ver quem iria ter o controle de todo o território. Quem iria assumir o trono do seu pai Yaroslav. Seus filhos entrarem em conflito por poder, o que levou à fragmentação do território por seu pai unificado. Então, Yaroslav, apesar de ter unificado o território, fortalecido as fronteiras, tal qual Vladimir, tal qual seus antecessores, os seus filhos eles acabaram por dividir em vários principados. Então, cada um pegou uma parte do território ali. E quando os mongóis chegaram, como uma força coesa, uma coalizão muito forte, apesar dos russos se aliarem aos cumanos para derrotar os mongóis, não foi suficiente, os mongóis passaram por cima. E nisso, de agora em diante, do século XIII em diante, eles começaram a enfraquecer, né? Eles começaram a enfraquecer bastante. Assim também enfraquecia seu antigo aliado, o Império Bizantino. Se você lembrar, Bizâncio, né, Constantinopla cai em 1453 para os turcos otomanos. A gente já está bem perto disso acontecer. Desculpa, século XII. Eu falei século XIII, que é o século XII ainda, tá? Com os mongóis governando as terras dos russos, estes foram anexados ao que foi chamado de Ordem Dourada. Você pode procurar no Google aí, Ordem Dourada ou Golden Horde. Golden Horde. A porção ocidental do Império Mongol. Então, os mongóis eles se expandiram. Gengis Khan ele conseguiu unificar as tribos mongóis no que foi conhecido como o maior império do mundo. Então, o Império Mongol estendia praticamente do Pacífico até o Mar Negro, de certa forma. E grande parte da Europa, dentro da Europa Oriental, o Império Mongol ainda tinha controle. Gengis Khan ele conseguiu alcançar essa vasta parte territorial e absorveu dentro disso muito das terras dos russos de Kiev. De maneira que ele conseguiu obrigar
esse povo, os russos, a pagarem taxas, impostos aos mongóis. As cidades russas de Kiev e Pskov começaram então a ter problemas financeiros. E tinha duas cidades exponentes, né? Pskov e Kiev, Kiev sendo a capital. E essas duas regiões começaram a ter problemas financeiros. Enquanto isso, Novgorod, que havia recebido ali no governo de Yaroslav, salvo engano, uma certa independência, né, uma certa autonomia, Novgorod floresceu, porque ela estava muito ao norte. Ela estava ali próximo da Suécia. E Moscou, ou Moscovo, que é assim o nome dela, né? A gente chama de Moscou, ela chama Moscovo, começou a prosperar. Também Tver. Então a gente tem Novgorod, Moscovo e Tver. Elas começam a prosperar, enquanto as outras cidades estavam muito sob o controle dos mongóis, essas três aqui começavam a prosperar. Hoje é notório que foi o domínio mongol que levou à separação entre os russos, ucranianos e belorussos. Então a gente já vê aqui como aconteceu essa separação de um povo que antes era um só, um povo que era apenas um, os Rus de Kiev, que dominavam todo aquele território, do Cáspio ao Mar Negro, ao Báltico e assim por diante. Esse povo aqui, ele é dividido então, graças à dominação mongol, entre russos, ucranianos e bielorrussos. A gente tem o governo então de Ivan I. Nascido em 1288, príncipe de Moscou, durante uma época onde os russos viviam em devastação e conflitos, Kiev havia sido conquistada pelos mongóis em 1240, e a maior parte dos principados russos faziam agora parte da Ordem Dourada. Ivan então ascendeu como príncipe de Moscou após a morte de seu pai e de seu irmão mais velho, Yuri. Nesse tempo, Moscovo já havia conquistado Kolomna e Mojaisk, acho que é assim que fala, além de ter aliança com os líderes mongóis, dentre eles Uzbek Khan. Nesse momento aqui, Ivan ele não tenta batalhar contra os mongóis, ele não tenta contestar o domínio mongol, mas ele tenta aproveitar esse domínio a favor dele. Então a gente tem um Khanato mongol que está controlando, de certa forma, os Rus de Kiev. Eles agora são quase que súditos desses mongóis, eles são uma terra dominada, eles são como se os mongóis fossem suzeranos deles. E Ivan ele faz uma aliança com os Bekan. Dessa aliança ele consegue fortalecer a capital Moscovo. Moscou, a nova capital. Ivan então fez petição aos líderes da Ordem Dourada para que ele fosse garantido os direitos de sede do grande duque de Vladimir, o que lhe conferia acesso aos impostos pagos por terras russas. E isso levou Moscou a uma condição favorecida na região. Com isso, que era apenas um posto avançado, tornou-se uma cidade fortalecida, além de ser o novo centro religioso dos russos, enquanto antes era Kiev. Então, graças a essa aliança que Ivan I fez com os Bekan, ele consegue dar uma proeminência a Moscou, de maneira que Moscou começa a se tornar o centro de todos os russos. Só para deixar claro, Grande Duque de Vladimir, Vladimir termina se tornando ali um principado, né, uma região. E aqui será uma representação da Moscou medieval. Manutenção. Através da manutenção da sua aliança com a Ordem Dourada, Ivan garantiu que seu filho, Simeão, fosse herdeiro do título de Grande Duque de Vladimir. Isso conferiu a Moscou, ou Moscovo, a condição de centro da governança dos russos. Então Ivan ele meio que se antecipa ao problema. Talvez já imaginando a questão dos conflitos, a questão de que se ele viesse a falecer, um outro nobre talvez tentasse contestar o poder da sua dinastia, ele faz o acordo com a Ordem Dourada, que era o suzerano deles, de maneira que garante-se que o filho dele, Simeão, assumiria o assento de Grande Duque de Vladimir.
Os russos aqui nesse caso eles deixaram de ter o nome de russos de Kiev, né? Aqui eles meio que se chamam agora Vladimir, ou Principado de Vladimir. Ivan III. Em 1462, Ivan III assume o poder como Grande Príncipe de Moscou, dando início à contestação do jugo mongol. Então é com Ivan III que os russos eles começam a lutar contra os mongóis. Não é mais uma aliança. Agora já se começa, inicia-se essa contestação. Dentre os territórios incorporados estavam Tver e Novgorod, que começou a se configurar como um estado russo. Seu filho, Vasílio ou Basílio III, deu continuidade às obras de Ivan III, no que ficou conhecida como Reunião das Terras Russas. Então é no governo de Basílio III ou Vasílio III que os russos eles se reunificam. Soberano. Sob o reinado de Ivan III, Moscou dominou a cidade de Novgorod após uma série de batalhas, além do controle de Yaroslav, Rostov, Tver e Vyatka. Acho que é assim que fala, não tenho certeza. De tal forma que a unidade política configurou-se com uma das maiores desde o período de Vladimir o Grande. Dentro do reinado de Vladimir, ele conquista, de Ivan ele consegue reconquistar boa parte do que havia sido o território dos russos de Kiev, tal qual Vladimir o Grande, na época de Vladimir I. Então ele conquista até mesmo Novgorod, porque quando os mongóis eles entram em cena e dividem os russos, Novgorod, que já tinha sua independência, ela termina se tornando completamente independente ali da dinastia Hurkida. E nesse momento aqui, Ivan ele consegue retomar Novgorod. Ivan III então se intitulou Tsar e autocrata. Então é nesse momento aqui que a figura do Tsar aparece. Não alguém entronizando Ivan como Tsar, mas ele mesmo se auto-intitulando Tsar. Isso, de certa forma, é ele recuperando a característica do Império Bizantino. Então, tal qual os imperadores bizantinos. Viu que aqui eu já coloquei imperadores com I, né? Criou um novo código de leis, tornou os principados em terras nobiliárias e fortaleceu a aliança do Estado com a Igreja Ortodoxa. Então, no governo de Ivan III, ele fortalece ainda mais essa união entre Estado e Igreja. Então, Ivan é como se ele estivesse bebendo muito nas características do Império Bizantino. Vasílio III ou Basílio III. Seguindo os passos de seu pai, Vasílio III expandiu as possessões de Moscou, anexando Pskov, Voloklamsk, Ryazan e Novgorod-Seversky. Acho que é assim que falam, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Se tiver um russo aí, me desculpe pelo meu péssimo russo. Prometo que vou fazer um curso de russo. A maior das conquistas foi Smolensk, uma grande fortaleza da Lituânia. Aqui está a representação da cidade de Smolensk, né? Aproveitou-se de sua aliança com a Igreja Ortodoxa para encerrar qualquer revolta e disputa feudal. Limitou o poder dos boiardos e da dinastia de Rurik. Então a gente já está falando aqui de uma outra dinastia, né? Essa dinastia que ela já não é mais ligada ao fundador, né? Ao Rurik. Então Basílio ele fortalece ainda mais aquela forma de governo que seu pai Ivan III tinha, tanto no que diz respeito ao expansionismo, tanto no que diz respeito à aliança entre Estado e Igreja. Ivan o Terrível, proclamado Grande Duque de Moscou em 1533, reinou como czar de todos os russos entre 1547 a 1584. Conquistou Kazan e Astrakhan, o que transformou a Rússia para sempre. E por que transformou a Rússia para sempre? Porque a Rússia começa então a ter uma certa influência de territórios que antes ela não tinha, de certas culturas que antes a Rússia não tinha. Até esse momento, a Rússia tem uma característica muito parecida com os reinos europeus.
muito parecida com os povos eslavos, ainda era um povo ainda de uma cultura fortemente medieval europeia. A partir dessa conquista de Kazan e Astracan, que eram territórios muito mais, como posso falar, asiáticos, a Rússia então ela começa a receber essas características e essas influências. Ivan foi o primeiro a ser coroado como czar. Lembra? O Ivan III, ele se auto-intitulou czar. Mas este Ivan o Terrível, ele recebe a coroação como czar. Nascido em 1530, recebeu o título de Grande Duque quando tinha apenas 3 anos de idade, após a morte de seu pai. Considera-se que a manipulação dos boiardos em muito influenciou na sua visão de mundo. Lembra, os boiardos eles foram enfraquecidos nos reinados antecessores, mas eles enxergaram no fato de que o pai de Ivan morreu quando ele tinha só 3 anos, uma oportunidade de manipular essa criança, de certa forma moldar a mentalidade dele. Eu coloquei aqui como lúcido, né? Porque ele foi chamado de Ivan o Terrível, né? Fala-se que ele tinha algumas paranoias, mas até esse momento aqui ele ainda era muito lúcido. Apesar de ser conhecido como terrível, seu governo foi notório por contribuições na cultura e formação política da Rússia. Ivan revisou o Código Legal de 1550, formalizou um exército permanente, os Streltsy, desenvolveu o Zemsky Sobor, assim que fala, que atuou, né, não é autor, mas atuou como parlamento russo, regulou a igreja, estabeleceu o pátio de impressões de Moscou e ordenou a construção da Catedral de São Basílio em Moscou. Aqui eu vou fazer um parênteses para pedir desculpa pela quantidade de erros, não é nem erro de português, né, mas erro de colocação de palavra aqui, de letra, aliás. Por que tantos erros? Porque eu tive uma certa pressa em fazer isso aqui. Eu demorei 3 dias para juntar todas as informações, começar a colocar, começar a digitar, começar a juntar imagem, etc e tal. Isso demora. E a guerra tá comendo no centro lá e eu preciso trazer conteúdo e informação para vocês. Então eu peço desculpa, eu prometo da próxima vez talvez eu tenha um pouco mais de cuidado, apesar de eu ter feito uma revisão desse texto aqui. Mas, mais uma vez, peço desculpas. Tá? Então, voltando, fecha parênteses. Ivan, apesar de ser conhecido como terrível, ele fez grandes contribuições para a Rússia no que diz respeito à sua cultura e à formatação política. E agora, a loucura. Em 1560, a Rússia enfrentava seca e fome. Além de várias invasões dos tártaros, aqui faltou um acento. Além de várias invasões dos tártaros e um bloqueio marítimo provocado pelos suecos e poloneses. A esposa de Ivan, Anastasia Romanov, aqui a gente começa a ver a tão famigerada família Romanov, foi envenenada e com isso Ivan tornou-se instável e paranoico. Planejando abdicar do trono Moscovo em 1564, porém, após pedidos dos boiardos, aceitou continuar no poder. Porém, agora nas condições de absolutista, dando início a foi chamado de Oprishchina, um período de opressão. Então, Ivan ele teve que lidar com um forte período de seca e fome. Há quem diga que isso aconteceu, salvo engano, foi na época dele, em razão de uma erupção vulcânica aqui na América Central. Ou foi na América Central, ou foi aqui na América do Sul. Salvo engano, foi no Chile. Então seria América do Sul, né? Mas eu não tenho certeza agora. Fato é que a Rússia vivia um período de extrema fome e extrema seca. Ivan teve que lidar com isso, além da invasão dos tártaros, que era um povo que de certa forma tinha uma certa descendência ali dos mongóis, assim por diante, uma miscigenação com iranianos, persas, etc. E um bloqueio marítimo provocado pelos suecos e poloneses. Então é como se fosse uma tempestade perfeita. Além de tudo isso estar acontecendo, a esposa de Ivan, Anastasia Romanov, foi envenenada. Dentro desse turbilhão de fatores, Ivan começa a apresentar um quadro de instabilidade e paranoia. Porém, apesar dele começar a agir de forma opressora,
para com o povo russo, os seus súditos, ele decide abdicar do trono de Moscou. Porém, os boiardos, que a gente vai considerar aqui como se os boiardos fossem a nobreza, né, da Rússia, eles pedem, né, eles solicitam a Ivan que não renuncie o trono, mas continue. E Ivan coloca a condição de que, se fosse para continuar como rei, ele seria um rei absolutista. Ele não iria pedir permissão ao parlamento, não iria pedir permissão a ninguém. Ele iria fazer o que ele achasse que tivesse que ser feito. E um só. Apesar dos problemas no reinado de Ivan, a Rússia experimentou grande crescimento no comércio, através de acordos com a Inglaterra, mas sobretudo as conquistas territoriais, as quais moldaram a Rússia e afastou os invasores tártaros. A conquista de Kazan em 1552 conferiu à Rússia uma maior diversidade nos seus súditos, que agora compunha também tribos nômades. Então, nesse momento aqui, como foi dito logo atrás, né? Depois que a Rússia ela conquista Kazan, ela começa a modificar bastante sua cultura. Porque agora, ao invés de ser apenas um povo europeu, a Rússia ela começa a ter uma forte influência desse povo asiático, né? Esse povo do Oriente. Então aqui começa-se a ter realmente a formação do que era o povo russo. É um povo que não seria apenas europeu, mas também não seria apenas oriental. O russo ele seria a perfeita miscigenação. E acho que até o Vladimir Putin ele deixa isso bem claro, né? Nós não somos nem europeus, nem somos asiáticos. Nós somos a Rússia. Nós somos essa união perfeita entre o Oriente e o Ocidente. Conquistador. Ivan levou a Rússia a embarcar na Guerra da Livônia, que durou 24 anos. A Rússia se viu contra suecos, poloneses e lituanos. Além disso, o líder polonês era aliado do Império Otomano. Lembra que eu falei para vocês no começo? Quando a Rússia ela consegue derrotar o reino dos Cazares. Eu falei para vocês o seguinte: os Cazares eram uma tribo turcomana. E assim, por muito tempo, os Cazares, os turcomanos, eles foram enfraquecidos. Eles, apesar de eles terem uma proeminência no começo, eles foram grandemente enfraquecidos, graças à derrota do reino, do estado medieval dos Cazares, né? E aqui o Império Otomano ele ressurge. Depois que o Império Bizantino ele é enfraquecido, a gente tem a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano. Então a Rússia ela perdeu aquele grande aliado, que era o Império Bizantino, há quase 200 anos antes do reinado de Ivan. E agora o Império Otomano ele está mais fortalecido do que nunca, porque ele já se posicionou em Constantinopla, que eles vão chamar de Istambul, né? E além disso, os poloneses se unem aos otomanos. Então a Rússia ela tem agora fortes inimigos, poloneses e otomanos. Porém, apesar das dificuldades, a Rússia alcançou duas vitórias decisivas. A primeira foi a derrota da Horda da Crimeia. E aqui eu faço um parênteses. Vou continuar, mas vou fazer um parênteses. Garantindo mais uma vez o controle desse território aos russos. Mais uma vez, o controle desse território aos russos. Não é replay, eu estou repetindo para enfatizar. E segundo, a conquista dos territórios da Sibéria pelos cossacos. Lembra que eu falei anteriormente que houve a conquista da Crimeia? A Crimeia já havia sido conquistada pelos russos, mas quando houve aquela divisão da Rússia, né, quando os sucessores eles enfraqueceram o seu poder, quando Yaroslav falece, tem a sucessão dos reis, de seus filhos, etc., e os descendentes dele terminam por esfacelar o território russo em vários principados, facilitando a conquista pelos otomanos, ou pelos mongóis, desculpa, não pelos otomanos, pelos mongóis. Os mongóis terminam por conquistar também a Crimeia. Eles terminam por conquistar também a Crimeia. E a Crimeia era uma posição muito importante para a Rússia, porque a Crimeia ela era um porto. Ela era, na verdade, primeiro uma cidade grega. A Crimeia era grega antes.
assim como Kherson era uma cidade grega. E essa cidade era como se fosse um porto para o Mar Negro. E os russos eram antes donos dela, né, entre aspas, conquistaram ela no reinado anterior ao de Ivan, rei séculos antes de Ivan. Mas depois disso perderam pelas divisões que aconteceram, pelas invasões que aconteceram contra o seu território. Quando Ivan ele assume o poder, então, depois que ele se torna absolutista, etc., ele consegue derrotar a Horda da Crimeia, o Kanato que existia ali. Então ele garante mais uma vez o controle desse território aos russos e depois ele conquista os territórios da Sibéria pelos cossacos. Então os cossacos russos eles conquistam a Sibéria. Então a Rússia ela expande fortemente o tamanho das suas terras. Tempo de dificuldades. Com a morte de Ivan, por volta de 1598, a fome, prolongadas disputas dinásticas e a invasão polonesa e sueca ao território russo. Nesse período, o último sucessor da dinastia de Rurik foi morto. Então, veja, até esse momento havia ainda uma certa sucessão dos descendentes de Rurik, né? Mas agora Fyodor Ivanovich ele morre. E assim os Romanov ascendem ao trono em 1613. Lembra que a Romanov ela tinha sido apenas, a princípio, esposa, né, de Ivan. Mas agora os Romanov eles ascendem ao poder. Eles eram a segunda família mais importante dentro dos russos. Né? Acredita-se que uma erupção vulcânica no Peru resultou em uma condição de fome sem precedentes na Rússia. Como te falado na época de Ivan, né? Foi nessa época aqui que aconteceu. Houve fome antes, mas depois, novamente, um período de fome grande com essa erupção no Peru. Sem precedentes da Rússia, levando à morte a terça parte da população, 2 milhões de pessoas. Então, se a Rússia tinha 6 milhões, um terço morreu, 2 milhões de pessoas. Então, a Rússia, nesse momento, ela é enfraquecida. E, poxa, são vários conflitos que estão acontecendo, poloneses e suecos invadindo o território russo. Uma fome, já havia passado um período de fome durante o reino de Ivan, e agora mais um período forte de fome, e agora levando à morte, né, um terço da população. Aparece a figura dos falsos Demétrios. Dentro dessa realidade, as pessoas corriam para Moscou, que era o centro do reino, em busca de abrigo e suprimentos, o que criou tensões sociais e financeiras na capital. O irmão mais novo de Fyodor Ivanovich foi apunhalado antes da morte do czar Fyodor. Então, Fyodor tinha um irmão, certo? E esse irmão foi apunhalado. Mas dizia-se, haviam boatos, de que ele havia fugido antes do ataque acontecer. Antes de morrer, né? Antes do ataque acontecer. Dessa forma, os reinos que eram contra a Rússia, sobretudo a Polônia, começou a incentivar o que ficaram conhecidos como falsos Demétrios. O irmão de Fyodor chamava Demétrio. Demétrios I era Demétrios II, não me lembro agora. E então os poloneses eles começam a investir em campanhas de fake news, digamos assim. E eles começam a aparecer com esses falsos Demétrios. Assim começaram a surgir os falsos Demétrios que reclamavam o trono dos russos. Então, esses falsos Demétrios começavam a reclamar, né? Fyodor vem a falecer. Havia um descendente, que era o Demétrios, ainda da mesma descendência de Fyodor, né? E ninguém sabia se era verdade, se era mentira. Esse período então foi grandemente afetado pelas disputas pelo poder, enquanto os poloneses e lituanos ofereciam suporte a falsos Demétrios que reclamavam o trono de Vladimir. Os poloneses chegaram a conquistar o trono em Moscou, porém no século XVII, dois fortes líderes surgiram, forçando os poloneses a uma derrota, com os poloneses rendendo-se no dia 4 de novembro. Por fim, foi eleito Tsar Mikhail Romanov em 1613. E aqui a gente tem a ascensão Romanov. Os poloneses eles conseguiram conquistar Moscou. Eles há muito tempo vinham brigando, né, contra os russos. E o momento
dessa questão de Feodor e Demétrio foi perfeito para eles criarem um falso rei. E eles conseguiram colocar ainda, acho que foram a figura de dois Demétrios. Teve o primeiro, ele foi destronado, né? O segundo também. E nesse momento aqui surge duas lideranças muito fortes dentro dos russos que derrotam os poloneses, fazem com que eles se rendam em Moscou e aí colocam um da dinastia Romanov como agora czar dos russos, que seria Mikhail Romanov. Mikhail I Romanov. Ascendendo ao trono, Mikhail I Romanov ordenou a morte da esposa e filhos do último falso Demétrios, para encerrar de uma vez qualquer chance de outro pretendente. A guerra contra a Suécia e Polônia, porém, duraria até 1618 e 1619, respectivamente. Suécia termina em 1619 e a Polônia em 1618 e a Polônia em 1619, respectivamente, com um acordo de paz onde os russos foram obrigados a ceder parte do seu território. Então, a guerra era muito custosa, né? A Rússia ela já havia perdido ali 2 milhões de pessoas pela fome, um terço da população. Ela já estava enfraquecida pelos conflitos internos, a disputa, né? Pelo trono de Moscou. E quando eles fazem esse acordo de paz, né? Esse cessar-fogo ali com os suecos e a Polônia, eles são obrigados a ceder uma parte do território. Bom, a dinastia Romanov dura entre 1613 até 1917, com a abdicação do czar Nicolas ou Nicolau II na Revolução Bolchevique. Alexis I Romanov. Mikhail restaurou a ordem em Moscou e unificou os boiardos. Desenvolveu duas instituições do governo, o Pozolsky Prikaz, não sei se é assim que fala, Escritório de Política do Reinado, e a Razryadny Prikaz, a Duma. Eu vou falar que é a Duma, né? E até hoje a Duma ela tá lá, né? A Duma ainda faz parte da ordenança política de Moscou, a Duma ainda está presente. Mas Mikhail falece em 1645. Com a morte de Mikhail, Alexis é entronizado czar e governa até 1676. Seu reinado foi marcado por revoltas nas cidades como Pskov e Novgorod, além de guerras com os suecos e a Polônia. Então, novamente, acontece uma guerra entre russos, Polônia e Suécia. Alex estabeleceu um novo código de leis que remoldou toda a sociedade. A gente tem um momento aqui dos dois czares. Com a morte de Alexis, a história mais uma vez se repetiria. Seus filhos disputaram pelo poder. Sua primeira esposa contra Pedro Alexeyevich, de sua segunda esposa. A coroa foi passando pelos irmãos. O primeiro, Fyodor III, morreu por doença, governando por apenas 6 anos. Entre 1682 e 1689, Sofia Alexeyevna governou como regente. Dizem que Sofia, na verdade, ela era apenas uma marionete ali dos boiardos. Até que em 1689, Pedro, que seria conhecido como Pedro Grande, e seu irmão Ivan V governaram em conjunto até a morte de Ivan em 1696. Então, durante esse período entre a morte de Alexis, depois a coroação de Fyodor III e a regência de Sofia, os dois irmãos, né, Pedro e Ivan, governam em conjunto. Eles eram de mães diferentes, né? O Ivan da primeira esposa e Pedro da segunda esposa. Pedro Grande. Durante seu reinado, Peter, né, que o nome real dele é Peter, né, Pedro Grande, construiu a nova capital, São Petersburgo, por isso o nome Petersburgo, né, onde construiu um porto e uma armada para controlar o Mar Báltico. É lembrado também como incentivador da absorção da cultura europeia, ideias iluministas e o controle da Igreja Ortodoxa.
Então, a mentalidade de Pedro era muito mais pró a Rússia buscar a aproximação com os países da Europa Ocidental. Pedro, ele construiu um porto no Mar Báltico, construiu uma armada e ele buscou, né, essa aproximação com os países da Europa. Ele tinha, nesse período aqui, é onde surge o ideário iluminista, né, questão de Revolução Francesa, etc., ali na Europa, e Pedro ele se simpatiza com esses ideais. Além de tudo, ele também faz o controle da Igreja Ortodoxa. Lembra que havia uma aliança, até ele havia uma aliança entre o Estado e a Igreja. A partir dele, o Estado ele começa a sobrepor a Igreja Ortodoxa. Pedro então considerou-se imperador ou imperador dos russos. Falecendo em 1725, em seu governo a Rússia se tornou o maior estado do mundo, estendendo-se do Mar Báltico até o Oceano Pacífico. Catarina a Grande. Após a morte de Pedro, 40 anos sucederam de fracos monarcas até a ascensão de Catarina II, que governou em 1762 até 1796. Catarina era uma princesa germânica que se casou com um herdeiro da coroa russa. Catarina superou seu esposo após sucessivas decisões ruins. Então, vê só, Catarina, ela é considerada Catarina a Grande, mas na verdade ela não era russa. Catarina era uma princesa germânica, alemã, para bom entendedor, né? E o que acontece? Catarina se casa com o herdeiro do trono russo, o herdeiro da coroa. Só que esse herdeiro ele era fraco. Ele tomou decisões ruins ao longo do seu reinado. De maneira que Catarina ela toma a proeminência, entendeu? Tanto é que ela é então considerada Catarina a Grande. Ela renova as forças dos nobres. Lembra que os boiardos eles foram enfraquecidos, mas Catarina ela fortalece os nobres que foram enfraquecidos no governo de Pedro. Lembra que Pedro era iluminista, ele tinha aquele pensamento ali mais iluminista. Além de limitar o poder da Igreja Ortodoxa. Então ela limitou ainda mais o poder da Igreja Ortodoxa, assim como Pedro. Em 1783, Catarina anexou a Crimeia. Veja, a Crimeia havia sido perdida. Quando? Quando os russos eles perdem aquelas guerras contra a Polônia, Suécia, assim por diante. Nesse interim de tempo, há uma série de guerras e apesar de eles terem conquistado a Crimeia, eles terminam perdendo-a. Só então, em 1783, Catarina ela reanexa a Crimeia dentro do Império Russo. Então, a Crimeia estava sob julgo do Império Otomano. Lembra? Como eu falei, o grande problema da Rússia vai ser os turcos otomanos. Então, o Império Otomano havia conquistado a Crimeia. Catarina reave a Crimeia e cria então a Frota do Mar Negro. A conquista da Crimeia se deu através de alguns movimentos. Primeiro, ela foi ocupada pelos tártaros da Crimeia, súditos do Império Otomano. Após a guerra turco-russa, os otomanos foram obrigados a reconhecer a Crimeia como independente. E após várias revoltas no Kanato da Crimeia, a Rússia então anexa a península em 1783, no dia 19 de abril. Veja, o que aconteceu, aqui eu faço um parênteses, o que aconteceu em 2014 já havia acontecido no passado. Observe o que acontece. A Crimeia ela é ocupada pelos tártaros, tá? Ela é ocupada por um povo que não era dono da Crimeia. Eles eram súditos do Império Otomano. E após as guerras turco-russas, os otomanos foram obrigados a reconhecer a Crimeia como independente. Lembra? Vladimir Putin ele faz a independência da Crimeia. O povo da Crimeia ele pede para se separar da Ucrânia em 2014 e Vladimir Putin ele vai lá e dá apoio militar ao povo, né? Ele dá o apoio para que o povo da Crimeia ele se torne independente e volte a se aproximar da Rússia. A mesma coisa aconteceu nessa época. O conselheiro de Catarina fala o seguinte: Catarina, vai ser muito tranquilo para a gente recuperar a Crimeia, porque a maior parte da população é composta de russos.
eles não querem viver sobre o jugo do povo tártaro nem do Império Otomano, porque não é o povo deles. Eles querem voltar. Se você for chegar lá, se você chegar lá, facilmente a gente vai reconquistar esse território. E foi o que aconteceu. Após várias revoltas no canal da Crimeia, a Rússia anexa a península no dia 19 de abril de 1783. Com a morte de Catarina, em 1796, sobe ao trono Alexandre I. Em seu reinado continuou a política expansionista de Catarina, tomando o território da Finlândia, que pertencia aos suecos, que é como se fosse a vingança, né, dos russos, e a Bessarábia dos otomanos. Em 1802, auxiliou a Geórgia a expulsar os persas, além do que é hoje o Azerbaijão e Daguestão, que também estavam sob controle persa. Alexandre foi responsável pela derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha das Nações, culminando na captura de Paris. Então a Rússia ela marchou até Paris. Alexandre I, então, foi considerado salvador da Europa. Durante o período napoleônico, a Rússia mudou de status 4 vezes, de neutra a inimiga, então aliada e então inimiga de Napoleão. Essas variações, muito causadas pelas discordâncias em relação à Polônia e ao bloqueio continental, que penalizava a Rússia em seu comércio com a Inglaterra. Napoleão e Alexandre eles tinham muitas discordâncias, dentre elas o que fazer com a questão da Polônia, mas também a respeito do bloqueio continental que foi imposto por Napoleão à Inglaterra. Lembrar que Napoleão ele fez com que todos os países da Europa fossem impedidos de comercializar com a Inglaterra, porque Napoleão queria conquistar a Inglaterra, né? Queria enfraquecer. Como era uma ilha difícil de Napoleão adentrar naquele território, né? Porque a Inglaterra tinha a melhor armada da época, tinha a melhor força naval. Ele impõe o bloqueio continental, mas a Rússia não aceita, porque isso penalizava muito o comércio com a Inglaterra. Após a invasão fracassada de Napoleão à Rússia, Alexandre persegue Napoleão até o oeste da Europa, derrota-o e é consagrado então como salvador da Europa. Lembrando que Napoleão ele queria derrotar todos os reis, né? Ele queria derrotar todos os reis porque ele se considerava o revolucionário, né? Ele foi colocado no poder pela Revolução Francesa. Então, decapitaram o Luís XVI, mas colocaram Napoleão, que quis se tornar imperador da Europa. Nicolau I. Apesar da Rússia ter prevalecido como potência europeia, seu sistema econômico se mostrava atrasado em relação aos demais estados. Ainda vivendo no modelo da servidão, a Rússia começava a desenvolver-se de forma lenta e não capaz, aqui era para estar só apenas incapaz, de manter um exército atualizado como os dos outros países. Nicolau I, sucessor de Alexandre, viu-se em 1825 envolto na revolta dezembrista, causada por pensadores que após viajarem à Europa Ocidental queriam mudanças. Então, o que acontece? Lembra, Catarina ela fortalece os boiardos. Os monarcas anteriores a ela tinham se fortalecido no absolutismo, que foi o que Ivan fez, né? Ivan ele fortaleceu o poder nas mãos dele, mas Catarina, anos depois, ela termina por abdicar de certa forma desse poder centralizado na figura do czar e retorna boa parte desse poder aos boiardos. De maneira que, naturalmente, diante desse fato, o feudalismo ele se perpetua na Rússia, ao contrário do que vinha acontecendo na Europa. Lembrando que na Europa, essa questão de absolutismo ela foi sendo superada. A última figura de absolutismo forte na Europa a gente tem na França, né? Ali a França ainda era um governo absolutista. Não é à toa que é lá que acontece a Revolução Francesa, e aí o que era servidão ela se encerra e a França ela começa a se desenvolver no que diz respeito à indústria e assim por diante, como a Inglaterra já estava desenvolvida vários anos antes. Então a Rússia ela ficou bem atrasada nesse sentido, até que aconteceu a revolta dezembrista, causada por pensadores, né, por iluministas, que queriam mudanças na Rússia. Eles viam que a Rússia estava ficando para trás. Conservador. Facilmente Nicolau esmagou a revolta.
o que buscava mudanças liberais acabou por reagir aprofundando a ortodoxia, a autocracia e o nacionalismo. Então, Nicolau ele trouxe ainda mais os sentimentos conservadores da Rússia, da nobreza, da aristocracia russa, que é o que? A ortodoxia, a proximidade com a igreja, a autocracia, o governo dentro das mãos dele, dos autocratas, e o nacionalismo, né? O sentimento russo. E esse sentimento nacionalista a gente vê do começo até os dias atuais. Em 1853, iniciou-se a Guerra da Crimeia, envolvendo russos, francos e otomanos. Começou quando Nicolau requeriu, aqui está quereriu, né? Era requeriu o protetorado dos ortodoxos, que viviam em terras turcas, além da disputa entre Rússia e França pelos privilégios sobre as igrejas da Palestina. Então Nicolau ele começa uma guerra novamente na região da Crimeia, né? E essa guerra ela envolve tanto russos quanto francos quanto otomanos. Basicamente, o que Nicolau queria era ter o controle, de certa forma, em cobrar impostos, em impor as regras da Igreja Ortodoxa Russa sobre os ortodoxos que viviam no território dos turcos. Mas, além disso, ele também queria ter privilégio sobre as igrejas ortodoxas que estavam na Palestina, e aquele território era francês. A França é quem tinha a primazia, desculpe, a França é quem tinha a primazia no controle daquelas igrejas. Guerra da Crimeia. Os russos eram considerados como a polícia da Europa. Depois que aconteceu a derrota de Napoleão, a Rússia foi a potência proeminente, né, o major power na Europa, e foi então considerada como a polícia da Europa. Era ela responsável, então, após a Santa Aliança, que tinha como objetivo garantir que nenhuma revolução contra a monárquica surgisse em território europeu. Na medida que os estados europeus dependiam das tropas russas para proteger suas monarquias, a Rússia esperava que pudesse lidar livremente contra os turcos otomanos. A Rússia então invade as fronteiras dos turcos, que então são auxiliados pela França e a Inglaterra. Então Nicolau ele acreditava, Nicolau I ele acreditava que pela posição que a Rússia estava desempenhando na Europa, ela tivesse o apoio das potências, das outras potências europeias, para resolver a questão dela com os turcos otomanos. Mas isso não aconteceu. Ao invés da Europa apoiar a Rússia, o que aconteceu foi diametralmente o contrário. França e Inglaterra se aliam aos otomanos, enviam navios para o Mar Negro para combater contra a Rússia. Os aliados venceram a guerra. Os aliados França, turcos, otomanos e Inglaterra. Os aliados venceram a guerra, que em sua maior parte aconteceu na região da Crimeia, levando fim à frota do Mar Negro, a destruição de Sevastopol e várias docas russas. Sevastopol para a Rússia sempre foi uma região extremamente importante, porque é lá onde ficavam as maiores docas, né, os maiores portos da Rússia no Mar Negro. Culminou com a Rússia sendo obrigada a desmilitarizar o Mar Negro, algo jamais imposto antes a uma potência. A verdade é que os aliados não enxergavam a Rússia como um país europeu, mas sim como um país asiático. E aqui eu faço um parêntese para a gente discutir a questão do que está acontecendo hoje. Veja, o que era que a Rússia vem reclamando, né, em relação à Crimeia, à Ucrânia, né? Sua desmilitarização. Por quê? Porque hoje a Crimeia, a Ucrânia, ela é uma região muito influenciada por inimigos diretos da Rússia. Quem são, basicamente? Estados Unidos e a OTAN. Os Estados Unidos, a OTAN, na figura dos Estados Unidos, é inimiga da Rússia, declaradamente. Apesar de não haver um conflito hoje direto, mas
o que aconteceu até 1991 se perdura até os dias de hoje, e hoje ficou mais evidente. E à época, quando houve essa guerra da Crimeia, as potências europeias requeriram a desmilitarização da Crimeia por parte da Rússia. A Rússia se viu obrigada a tirar tropas, frota do Mar Negro. E hoje essas potências falam que a Rússia quer algo absurdo, né? E aqui entra o grande ponto, que é uma das coisas que o Vladimir Putin ele reclama tanto, né? Que a Rússia ela sempre tentou se colocar como amiga da Europa, mas a Europa sempre rejeitou a Rússia. E essa definição que está aqui no texto ela é bem clara nesse sentido, quando ela fala o seguinte: a verdade é que os aliados que a Rússia tinha, porque a França e a Inglaterra eram aliadas russas, lembrar que a Rússia ela, derrotou Napoleão Bonaparte, protegeu a Inglaterra de um ataque de Napoleão e assim por diante. Essas potências enxergavam a Rússia não como um país europeu, mas sim como um estado asiático. E Putin fala a mesma coisa hoje. Poxa, a Rússia sempre se colocou à disposição da Europa, né? Mas a Europa nunca enxergou a gente como uma mão amiga. Mudança. A derrota levou a Rússia a enxergar suas fraquezas. O estado de riqueza e aristocracia observado servia mais como uma máscara para a corrupção interna, a incompetência dos líderes militares e o atraso tecnológico imposto pela manutenção da servidão durante séculos. Tudo isso levou a uma mudança drástica na sociedade russa, que viu a necessidade de evoluir. Nicolau I faleceu em 1855. Sobe então ao trono Alexandre II, que após a morte de seu pai viu-se obrigado a lidar com o maior problema da Rússia, a servidão. Em 1859, 23 milhões de russos, quase a terça parte da população, era composta por servos. Então, em 1861, Alexandre II aboliu a servidão, promovendo as fábricas e indústrias, um incontável número de pessoas dispostas a trabalhar na construção de uma nova Rússia. Reformador. No reinado de Alexandre II, várias reformas foram implementadas, reorganizando o sistema judiciário e promovendo governanças locais através do Zemstvo. Impôs o serviço militar obrigatório, encerrou alguns dos privilégios da nobreza e promoveu o desenvolvimento de universidades. Em seu reinado, vendeu o Alasca aos Estados Unidos. Ele vendeu o Alasca sobretudo porque ele acreditava que mais cedo ou mais tarde ele iria perder aquela região. Ficava muito longe, você imagina. A maior parte da governança russa fica ali na borda com a Europa. O Alasca fica na América. Então você imagina a distância, como se garantiu o controle daquele território, né? Modernizou o comando militar do exército e expandiu o império sobre a Sibéria e o Cáucaso. Derrota dos turcos. Alexandre também garantiu a paz com a França após a queda de Napoleão III, que era um descendente de Napoleão Bonaparte. Uniu-se à Alemanha e à Áustria na Liga dos Três Imperadores, o que estabilizou a Europa. Enfrentou revoltas na Polônia, incorporou-a diretamente à coroa. Então a Polônia, que por muito tempo assombrou a Rússia em várias guerras, quando a Rússia estava enfraquecida, agora ela foi incorporada diretamente à Rússia, como se fosse parte do território russo. Em 1870, novamente, a Rússia entra em guerra com os otomanos, agora nos Balcãs. Saindo vitoriosa, garante independência à Romênia, Sérvia, Montenegro e Bulgária, que estava há 500 anos sob jugo turco. Então, quando a Rússia ela derrota o Império Otomano ali nos Balcãs, que há muitos anos estava sob controle dos turcos, ela faz a libertação desses territórios que são europeus, que são de povo europeu. Mas apesar da vitória russa, as potências europeias criaram um questionamento, levando ao Congresso de Berlim, onde algumas das regiões libertadas pela Rússia
foram repartidas entre Inglaterra, França, Áustria, Alemanha e Itália. Mais uma vez, é um dos motivos de eu ter, cara, sinceramente me apaixonado pela Rússia nessas últimas semanas. É como ela vem sendo resiliente a forma como é tratada pela Europa. Você vê, se a Inglaterra, por exemplo, Inglaterra, veja, ela conquistou praticamente o mundo inteiro durante o Império Bretão, né? O Império da Grã-Bretanha. Imperialismo britânico, né? Império Britânico. Ela não foi obrigada a entregar terra para a França, ou para a Áustria, ou para a Alemanha, ou para a Itália. Já a Rússia, ela derrota os turcos otomanos, ela liberta reinos que estavam subjugados pelos otomanos e ela agora é obrigada a dividir parte desses territórios com outras potências europeias que em nada ajudaram, pelo contrário, só atrapalharam, né? Porque quando a Rússia lutou na Guerra da Crimeia, a Inglaterra e a França foi lá se aliar aos otomanos para derrotar a Rússia. Alexandre II expandiu seus domínios ainda sobre a Ásia Central, alcançando os kanatos de Kokand-Bukhara e Khiva, além da Transcáspia. Desculpa, passei mais de um. O temor britânico. O Império da Britânico foi triste. O Império Britânico então temeu que a Rússia planejasse invadir suas possessões na Ásia, sobretudo a Índia. Desde 1815 já temiam que a Rússia fosse aliar-se a Napoleão para tal objetivo. Agora, criam que fariam isso sozinho. A questão ficou conhecida como o Grande Jogo. Verdade seja dita, historiadores entenderam que isso nunca esteve nos planos da Rússia. Então a Inglaterra ela tinha um medo gigantesco de que a Rússia, se aproveitando da sua posição, né, a Rússia é gigantesca, ela tinha um contato ali direto com a Índia. Eles achavam que a Rússia mais cedo ou mais tarde iria invadir a Índia também. Só que historiadores contemporâneos já identificam que nunca esteve nos planos do governo russo atacar a Índia. Não à toa, hoje a Índia é um dos maiores aliados da Rússia. Começo do fim. Em 1860 surge um movimento conhecido por niilismo, caracterizado pela crítica às instituições e a crença de que o mundo não possui propósito claro, verdades objetivas e valor objetivo. Isso causou grande choque na sociedade, mas teve grande adesão, sobretudo em razão das sucessivas guerras em que a Rússia se envolvera. A nobreza apresentou resistência, mas o movimento encontrou forte adesão nas camadas menos abastadas, ficando conhecido por populismo. Então, depois de tantas guerras, tantas disputas pelo poder, a população russa ela já estava cansada, já estava esgotada. Inclusive os pensadores, né? Que esses pensamentos geralmente eles começam na nobreza, né? E na burguesia mais abastada. Esse pessoal começou a pensar que o mundo não tinha um sentido próprio, não tinha um valor. Aqui a gente vai ver a figura de Nietzsche, algumas peças de Dostoiévski e assim por diante. E dentro da nobreza em si não foi encontrado grande apoio, porque a nobreza ela é mais ligada ao conservadorismo. A nobreza ela é muito ligada à tradição, né? É a tradição que mantém o poder da nobreza, não a revolução. Mas a população, o povão, não. E foi no povão que o niilismo encontrou espaço, sendo então chamado de populismo. Temor britânico, novamente, né? Em 1881, Alexandre II é assassinado por anarquistas, ala que resistia à reação do governo ao desenvolvimento do populismo. Então, Alexandre II ele começou a fazer algumas repressões contra esse movimento. Porém, ele, assim como todo movimento revolucionário, ele tem a sua ala mais agressiva, mais radical. Não era diferente. Aqui a gente tem a figura dos anarquistas. E eles assassinaram o imperador Alexandre II. No dia de sua morte, de uma forma até trágica, paradoxal, né?
No dia de sua morte, Alexandre II acabara de aprovar uma proposta que adicionava novas reformas à já aprovada, anos antes, a abolição da servidão. Então, no dia que Alexandre é assassinado, é como se ele tivesse também nesse dia dado mais liberdades às pessoas, mais condições de vida, mais oportunidades às pessoas. Talvez tenha sido tarde demais, né? Os anos seguintes ficariam conhecidos como Era de Prata da cultura russa, influenciada pelo simbolismo, acmeísmo, futurismo e anarquismo mítico. Alexandre III, com a morte de seu pai, ascende ao trono Alexandre III. E talvez em razão da forma como fora morto seu antecessor, Alexandre reinou de forma extremamente reacionária às últimas mudanças. Ortodoxia, autocracia e nacionalismo foram levadas à máxima esfera. Alexandre acreditava que apenas afastando a Rússia da Europa Ocidental, ela seria salva do caos. Concluiu a conquista da Ásia Central e firmou aliança com a República da França para conter a Alemanha de Otto von Bismarck. Nicolau II, o último czar. Nicolau reinou entre 1894 e 1918. Em seu reinado, a Revolução Industrial tomou força, aprofundando diferenças no país que logo encerrariam o czar. 3 partidos foram formados: os liberais, que queriam mudanças sociais, pacíficas e uma monarquia constitucional, chamados de democratas ou cadetes, enquanto os populistas formaram o Partido Socialista Revolucionário, que pregava a distribuição das terras entre as pessoas que nela trabalharam. Enquanto também surgiu o terceiro partido, que eu chamei aqui de a erva não podada. Foi conhecido como Partido Operário Social Democrata Russo. Nesse partido foi onde primeiro surgiram as ideias marxistas na Rússia. Advogavam por uma revolução total na sociedade política, econômica e social. Em 1903, o partido foi dividido em 2: bolcheviques, com Vladimir Lenin como líder, e os mencheviques, por Yuri Martov. Enquanto os mencheviques pregavam a mudança gradual, os bolcheviques pregavam a revolução. Prioridades. Enquanto dentro da sociedade a revolução era formada, o czar continuava a expansão russa para o leste, conquistando a Manchúria da China e atuando na supressão do levante dos bóxeres na China também, o que incorreu no conflito contra o Japão, que terminou com condições desfavoráveis à Rússia. Isso levou à pressão interna. Desde o momento em diante, a Rússia não seria mais a mesma. Nunca mais. Então, apesar de estar havendo uma grande burburinho, né, dentro da sociedade, a sociedade está em chamas praticamente, o czar ele cegou os olhos para isso. Ele, como eu disse, ele não podou a erva daninha. Continuou o que os seus antecessores faziam, que era a expansão territorial, as conquistas, etc, etc, e tal, o militarismo, mas não olhou para dentro, ele não olhou para a parte interna da Rússia, as reclamações da população e assim por diante, dando espaço a ideias completamente absurdas, que é o que eu penso do marxismo, a florescerem. Panela de pressão. Em janeiro de 1905, quando o sacerdote Gapon dirigia-se ao Palácio de São Petersburgo, acompanhado de grande multidão, para apresentar uma petição ao czar, foram recebidos pelos cossacos com tiros, levando à morte de centenas. Isso incendiou a Rússia, levando à revolta na maioria das cidades. Então, vê só, quando houve uma movimentação liderada, de certa forma, por um sacerdote ortodoxo russo, o Gapon, ele, junto com a multidão de pessoas, se dirigiam para o Palácio de São Petersburgo para apresentar uma petição, né, uma solicitação ao czar. E ao invés de serem recebidos de forma pacífica, os cossacos de imediato encheu a população ali de tiro. Não se preocupou em ouvir o que eles estavam requerendo, né? Quais eram
às solicitações do povo. Isso incendiou a Rússia, levando à revolta na maioria das cidades. Nicolau II então convocou a Duma, estendendo o direito ao voto e buscando a melhor aplicação das leis. A lei precisava passar pela Duma para que fosse aprovada e aplicada. Os mencheviques estavam satisfeitos, porém os bolcheviques rejeitaram. De certa forma eu até entendo. Você imagina o seguinte, quando a gente vai conversar, olha como é que vocês tratam. Agora, depois que vocês já mataram centenas, vocês querem, você, Nicolau, começa a enxergar, fica difícil. A guerra. Quando em 28 de junho de 1914, o arquiduque Ferdinando da Áustria e sua esposa foram assassinados, aqui está assinados, eu estava com tanto sono digitando, pelo sérvio Gavrilo Princip, o Império Austro-Húngaro fez um ultimato à Sérvia, que era considerado um estado subordinado à Rússia. Lembra que a Rússia ela libertou a Sérvia do jugo otomano, mas apesar de não ter qualquer tratado de defesa para com a Sérvia era considerado um estado subordinado, mas não havia um pacto de proteção mútua. Nicolau II mobilizou suas tropas em 30 de julho. Ele não queria que ficasse mal visto, por outras potências. Poxa, você tem um protetorado ali, mas você não vai defender? Você tem um povo que é subordinado a você, mas você não vai defender? Então ele vai e ordena a mobilização de suas tropas. Isso em 30 de julho. E no dia seguinte, 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. E a Rússia agora vai ser forçada a combater em duas frentes, contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. Desordem. O exército da Rússia era imenso, porém mal equipado. Mesmo assim, a Rússia conseguiu derrotar as forças do Império Austro-Húngaro na Batalha de Galícia. Porém, a fome e falta de suprimentos ocasionaram derrotas e retiradas aos russos no território polonês. Em 1916, os russos causaram um forte impacto nas tropas da Áustria, na conhecida Ofensiva Brusilov. O czar, porém, não soube aproveitar a moral que o exército vinha adquirindo, tampouco o ressentimento das populações locais. Então veja, a Rússia, apesar de ela ter passado ali um certo processo de evolução, ela vinha decaindo novamente. Graças ao expansionismo de Nicolau e o não enxergar dos conflitos internos, as forças armadas russas começaram a se enfraquecer comparado ao que era a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. De tal maneira que a Rússia tinha um exército gigantesco, mas não tão bem preparado. Mesmo assim, a Rússia consegue derrotar o Império Austro-Húngaro na Batalha de Galícia, consegue derrotar depois a Áustria na ofensiva Brusilov. Porém, Nicolau ele não soube aproveitar tanto o ressentimento das populações que estavam sendo invadidas, que estavam sendo assediadas durante essas guerras, mas também ele não soube aproveitar o sentimento nacionalista que começava a brotar nas tropas. Porque as tropas viam que, apesar de estarem morrendo de fome, mal equipados, mal preparados, etc., eles ainda estavam conseguindo vencer as batalhas. E ele não soube aproveitar essas situações. Opressão. Em 1917, a insatisfação era generalizada e a Rússia estava desgastada. A inflação corroía a moeda, as pessoas passavam fome, milhares morreram na guerra e a nobreza já não acreditava mais no regime. Veja, Nicolau ele perdeu o apoio de todos, desde o povo até os boiardos. Até que em 3 de fevereiro, centenas de mulheres em Petrogrado, Petersburgo quase, trabalhadoras de uma fábrica têxtil, paralisaram seu trabalho para reclamar da falta de alimento. O czar havia perdido o controle, não ouvindo o clamor popular, mas oprimindo os que nada tinham. Então a resposta que o czar deu foi mais opressão e não ouvir. Ele não soube ouvir o clamor que surgia no povo. Isso aqui é uma foto tirada na época, mostra o estado de fome e miséria que as crianças viviam.
A queda. Na verdade, essa foto aqui é de 1920, mas 3 anos de diferença não faz diferença não para o estado em que a Rússia se encontrava. A desordem. O exército da Rússia... desculpa, puxei para o lado errado. A queda. No dia 2 de março de 1917, Nicolau II abdicou ao trono para suprir a lacuna do poder. A Duma declarou o governo provisório, pondo o príncipe Lvov da descendência de Rurik. Então ainda tinha um descendente de Rurik vivo. Ele já não era mais rei, não era mais tsar, não era mais imperador, nada do tipo, mas ele ainda fazia parte da aristocracia. Então, Lvov ele assume a posição de líder desse governo provisório, no que foi conhecido como República Russa. Paralelamente, os socialistas em Petrogrado organizaram eleições de lideranças e conselhos para poder fazer pressão ao governo. Então, o que acontece? Lvov ele representava a parte da burguesia e da aristocracia russa. Não representava o povão. De maneira que os socialistas, então, em Petrogrado, eles formaram algumas eleições, fizeram uma eleição e escolheram alguns líderes para que esses líderes fizessem uma certa pressão ao governo provisório que foi instaurado pelos aristocratas. Influência alemã. Com a pressão popular por reformas mais drásticas, Lvov logo renunciou e deu lugar a Alexander Kerensky, que apesar de progressivo, não era radical como queriam os bolcheviques. A Alemanha supriu os bolcheviques com 40 milhões de marcos. Marcos é a moeda em ouro da Alemanha, né? Em 1917, com o apoio da Alemanha, Lenin é levado de volta à Rússia. Lenin estava exilado, né? Lenin estava na Suíça, morando na Suíça, como todo bom marxista morando na parte rica. É levado de volta à Rússia do seu exílio na Suíça, ocasionando a Revolução de Outubro, quando Kerensky é retirado do poder e exilado. Então a gente vê aqui, ó, que a Alemanha ela apoia o socialismo, né, na Rússia. Ela quem financia o retorno de Lenin e ela quem financia o partido bolchevique, doando 40 milhões de marcos. Lenin. A Assembleia Constituinte Nacional recusou a apoiar os bolcheviques, sendo então dissolvida pelas tropas de Lenin. Assim, a democracia deixou de existir na Rússia. Sem contestação dos moderados, os bolcheviques assinaram o Tratado de Brest-Litovsk em 1918 com a Alemanha, finalizando a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Porém, a Rússia perdera grande parte de seus territórios na Europa. Aqui é uma foto do Tratado de Brest-Litovsk sendo assinado, né? Malabarismo. A posição bolchevique no poder era ameaçada por revolucionários socialistas, anti-bolchevique e boa parte da população. Além disso, os aliados enviaram diversos grupos armados para auxiliar a combater o comunismo e trazer a Rússia de volta à guerra contra a Alemanha. Então veja, quando a Lenin sobe ao poder, ele faz o Tratado de Brest-Litovsk, que afinal ele era financiado pela Alemanha, ele tira a Rússia da guerra, mas os aliados, França, Inglaterra, etc., eles requerem que a Rússia volte à guerra. Afinal, precisa controlar a Alemanha. Porém, e para isso eles então financiam milícias para tropas, grupamentos, assassinos, espiões, etc., para que se infiltrem na Rússia e restaurem, quase para que restaurar, né, o czarismo na Rússia e trazer ela de volta à luta, né, a Primeira Guerra Mundial. Se não restaurar o czarismo, é que pelo menos tirasse o comunismo do poder, ou apenas a figura de Lenin, né? Os bolcheviques prevaleceram, porém parte do território do império foi perdido. Finlândia, Estados Bálticos, Moldávia, Romênia, Polônia, que ainda absorveu parte da Bielorrússia e da Ucrânia, Estônia e Látvia. Então, mais uma vez aqui, aquele grande território que pertencia à Rússia, ele começou a ser esfacelado, inclusive a Ucrânia e a Bielorrússia. Guerra Civil. O poder só seria garantido com a derrota do Exército Branco, rival dos bolcheviques. Centenas de milhares de judeus foram mortos na Ucrânia e no sul da Rússia. Outros milhares foram deixados desabrigados. E outra dezena de milhares morreu de doenças.
A economia russa estava destruída pelas guerras, fábricas, pontes, gado e suprimentos pilhados, minas inundadas e máquinas quebradas. Cerca de 3 milhões padeceram de tifo e em 1922 cerca de 7 milhões de crianças viviam nas ruas. Por fim, a União Soviética. O período compreendido entre 1922 e 1991 é relacionado à história da União Soviética, ou União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a URSS. Era composta pela República da Rússia, a República da Ucrânia, República da Bielorrússia e a República Transcaucasiana. É nesse período que a Crimeia é transferida da República da Rússia para a Ucrânia, por ordem de Nikita Khrushchev, para reforçar os laços russo-ucranianos. E aqui eu encerro com o que eu enxergo ser um dos mais belos brasões ou estandartes, né, da presidência. É o estandarte presidencial da Rússia, né? Bom, eu tentei com esse vídeo mostrar para vocês que estão me vendo, parte da história da Rússia. Essa história é contada com base nas lideranças que a Rússia teve. Não estou mostrando a parte depois que o comunismo assume o poder. Não estou mostrando a parte da União Soviética. Depois eu faço um vídeo a respeito disso. Mas o que eu queria basicamente é mostrar a questão, nesse momento, de como o território russo ele foi crescendo, diminuindo. E como a Rússia ela teve a Crimeia como parte do seu território, como depois ela foi conquistada por outros povos, como ela foi reconquistada pela Rússia, como a Europa tratou a Rússia como se não fosse uma aliada, quando ela era aliada, e como quando ela atuou como aliada protegendo as monarquias europeias. Depois, se a gente vê na história da União Soviética, não que eu concorde com a União Soviética, eu não sou a favor do comunismo, muito pelo contrário. A gente vai ver que a Rússia foi o país que mais perdeu tropas para controlar o nazismo, é que mais perdeu vidas nessas guerras, e ainda assim a Europa trata a Rússia como se não fosse uma aliada. E aí por fim eu falo, olha só, tá bem claro. Se você tiver dúvida, você entra aí dá um Google, como diria o mentiroso do Nando Moura. Crimeia, no final das contas, pertencia à Rússia. Já havia mais de 300 anos de controle contínuo da Rússia sobre a Crimeia. São várias gerações de russos vivendo lá, depois de sucessivas conquistas e perdas e conquistas e perdas. Mas são quase ou mais de 300 anos de controle total da Crimeia pela Rússia. A Rússia, a República da Rússia, ela transfere a Crimeia para a República da Ucrânia porque ambos eram um só. Entendeu? Então, quando o Vladimir Putin fala, é um só povo. Não são dois povos. A Ucrânia é Rússia e a Rússia é a Ucrânia. Todos são a mesma coisa. Ele está falando a verdade. Se você analisar do ponto de vista histórico, ele está falando a verdade. Do ponto de vista genético, ele está falando a verdade. Do ponto de vista cultural, ele está falando a verdade. Agora, se nossos influenciadores são tão desonestos assim, é bom a gente pensar, né? Quem é que está mais a favor desse bigodudo feioso aqui? Eu tô com a Rússia. Eu tô com a Rússia. Meu total apoio à Rússia, eu declaro aqui. E eu tenho falado, a Rússia prevalecerá. Essa batalha, essa guerra, é muito mais do que uma guerra por território. É uma guerra pela liberdade, é uma guerra pela cristandade, é uma guerra pelos nossos valores como sociedade. A Europa está ruindo e a Rússia continua sendo a Rússia.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mais uma vez perdão pelos erros gramaticais que você viu. Não foi minha intenção. Você pode ver que não são erros grosseiros, são erros de falta de uma palavra trocada, uma posição, uma áudio palavra. Mas eu tô dormindo muito pouco, porque essa guerra, sem dúvidas, é o momento mais importante da nossa história moderna. E eu estou tentando me dedicar ao máximo no sentido de pegar os momentos dessa guerra, fazer análise e buscar a informação e transferir a informação, mostrar a informação para você, tá bom? Então peço desculpa, espero que da próxima vez eu traga um vídeo mais bem elaborado, mais informativo, tá bom? Obrigado por sua confiança. Se você, dentre as várias pessoas que passou por esse vídeo, não teve paciência de assistir até o final, você está aqui comigo até agora. Já são 2 horas de vídeo sem tomar, quase 2 horas de vídeo sem tomar um gole d'água e com sono já. Obrigado, desejo a você boa sorte em sua vida, que Deus abençoe você e sua família. E que a gente possa escolher o lado certo, que a gente possa brigar pelas guerras corretas. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.